Você acredita que tem livre-arbítrio? Ou sente que a tua vida é reflexo do que te fizeram, do que te faltou ou de onde você nasceu? Essa aula da Colônia Luarra vai rasgar um véu muito antigo. A ideia de que as dores da sua vida são culpa dos outros, dos teus pais, da tua infância, da pobreza, da violência ou da falta de oportunidades. Hoje, a gente vai falar sobre livre-arbítrio de verdade, não como conceito mental, mas como uma escolha vibracional que a alma faz, mesmo sem perceber. E um aviso importantíssimo antes de começar. Essa aula faz parte da playlist das aulas da Colônia Luarra, e todas as aulas se conectam como partes de uma só verdade. E se você está realmente querendo mudar a forma como enxerga a sua realidade, é importante que você assista a todas as aulas na sequência. Vamos juntos agora lembrar que o livre-arbítrio não é fazer o que quer com a mente, mas sustentar o que você vibra com a alma. Eu sou Sivar e nessa encarnação me chamo Ana Paula Natalini. Sou terapeuta vibracional, psicanalista espiritualista e canalizadora da Colônia Luarra aqui na Terra. A colônia é uma consciência coletiva que atua nos planos sutis, como um núcleo de engenharia vibracional, desprogramando véus, expandindo consciência e lembrando almas da sua origem. E essas aulas fazem parte de um chamado que recebi para trazer à Terra ensinamentos espirituais profundos, sem fórmula, sem dogma e principalmente sem medo, só com verdade vibracional, amor e clareza. E saiba de uma verdade: tua alma pediu por essa lembrança e agora é hora de ouvir com o coração. A maioria das pessoas acredita que livre-arbítrio é o poder de fazer escolhas com a mente, como se a vida fosse um cardápio e a pessoa pudesse apontar o que quer ou não viver. Mas essa visão é rasa e muitas vezes cruel, tá? Por quê? Quando a mente está aprisionada por traumas, medos, crenças e memórias inconscientes, ela acha que está escolhendo, mas só está repetindo o campo. A Colônia Luarra ensina que o livre-arbítrio não é mental, ele é vibracional. Ou seja, não é o que você diz que escolheu, é o que o teu campo está sustentando como verdade. Quando você diz, eu quero paz, mas vibra medo, culpa ou necessidade de controle, o que o universo responde não é o seu desejo, mas é a tua frequência. Porque o livre-arbítrio não ouve a boca, ele sente o campo. Ter livre-arbítrio, então, não é ter a liberdade de fazer o que quiser, é ter a responsabilidade de reconhecer o que você está escolhendo com a tua vibração, mesmo sem perceber. E a maior parte das escolhas da alma acontece fora da mente racional, acontece no campo dela. E é por isso que muitas pessoas dizem: mas eu não escolhi nascer nessa família, eu não escolhi viver tudo isso, eu não teria escolhido essa dor. Mas a verdade vibracional é: a alma escolhe com o campo que ela carrega, não com o conforto que a mente deseja. Muita gente acredita que só está escolhendo alguma coisa quando toma uma decisão consciente, com clareza. Agora eu quero isso. Agora eu não quero mais aquilo não. Mas a verdade é que a alma já estava escolhendo muito antes da mente perceber. Porque a escolha não nasce no pensamento, ela nasce na frequência que o campo está emitindo. E a colônia, ela ensina claramente: o livre-arbítrio não é um botão que a mente aperta. Ela é o pulso constante que o campo emana. E esse pulso está criando realidade o tempo todo. Mesmo quando a pessoa está em dúvida, mesmo quando ela não sabe o que quer, mesmo quando ela diz, eu não escolhi isso, o campo dela pode ter dito, essa vibração ainda é minha. E é justamente isso que determina o que vai se manifestar. Por isso, esperar a mente estar segura para agir é ilusão. O campo não espera. Ele já está atraindo, emitindo, criando.
com ou seu sim consciente. Viver com livre-arbítrio não é controlar tudo. É reconhecer que você já está escolhendo, mesmo quando acha que está parado. E que a vida que você vive agora não é só resultado do que você decidiu pensar, mas do que você escolheu sustentar no seu campo. Sabe aquela sensação de que as coisas simplesmente acontecem comigo? Ou aquela frase muito comum: eu não sei por que isso continua se repetindo na minha vida. A colônia responde com amor e firmeza. Está se repetindo porque o teu campo ainda está escolhendo isso. E o mais desafiador de aceitar é: essa escolha nem sempre passa pela mente. Porque a mente pode negar, racionalizar, justificar, espiritualizar, mas o campo não mente. Você pode dizer com todas as letras: eu quero viver o amor. Mas se o teu campo ainda vibra abandono, desconfiança ou carência, o que você vai atrair são relações que reforçam exatamente isso. Ou você pode dizer: eu quero prosperar. Mas se o teu campo vibra indignidade, escassez, medo ou punição, você vai viver sabotagens financeiras, mesmo sem querer. E a colônia explica: o campo não responde à mente, ele responde à coerência vibracional. E o universo não responde à tua história, ele responde à tua vibração real, agora. Por isso, não adianta dizer: eu não escolhi isso. Se teu campo ainda está emitindo a frequência que criou isso. A responsabilidade aqui não é a culpa, é poder. Porque se o campo está escolhendo o tempo todo, então você pode mudar tudo isso que você vive, mudando aquilo que vibra. A maioria das pessoas acredita que a vida começa no parto, que é só depois de nascer que a alma começa a escolher errar ou acertar. Mas isso tudo é uma ilusão, e das grandes, tá? A alma já está em movimento muito antes do corpo físico ser formado. Ela já está vibrando, já está atraindo, já está co-criando o tipo de ambiente onde vai nascer. O nascimento não é o ponto de partida, é consequência vibracional. E a colônia agora rasga o véu. Você não nasceu onde nasceu por acaso, não foi erro. E também não foi castigo, foi escolha vibracional da alma. E a gente aqui não está falando de uma escolha feita com uma caneta numa prancheta cósmica, tá? Mas de uma escolha feita com o campo, com os pactos não resolvidos, com as frequências herdadas, com os aprendizados não integrados, com as portas abertas por vidas e vidas. Tudo isso forma um campo. E esse campo é que atrai o cenário da próxima encarnação. Por isso que não adianta dizer: eu não escolhi nascer nessa família tóxica. Eu não escolhi nascer na pobreza. Eu não escolhi nascer num ambiente violento. Porque, vibracionalmente, o campo da alma escolheu sim. Escolheu por afinidade, por necessidade de cura, por resgate, por compensação vibracional, ou até por missão. E sim, isso é duro de ouvir, mas é libertador. Por quê? Significa que você não é vítima da encarnação. Você é parte ativa da construção do cenário que veio te revelar a tua própria frequência. E atenção, isso não justifica violências, abusos ou desigualdades. A colônia não compactua com a ideia de que você merece sofrer, mas sim com a lembrança de que tudo que você atraiu tem raiz vibracional. E se teve raiz, pode ter cura. Você nasceu onde a tua vibração permitiu e pode renascer quantas vezes quiser pela mudança do teu campo. A maioria das pessoas passa a vida culpando seus pais, sua criação, sua falta de recurso, os abusos que viveu, as ausências, os gritos ou até mesmo os silêncios. E sim, tudo isso existiu e doeu. Mas a pergunta vibracional que a colônia traz é: você vai passar a vida dizendo o que te fizeram? Ou vai lembrar quem você é, além do que te aconteceu?
Sim, você teve pais que não te deram o que você precisava. Sim, talvez você tenha nascido em miséria, violência, abandono, medo. Mas e agora? Você vai continuar orbitando ao redor do trauma ou vai reconhecer que a tua alma escolheu esse ponto de partida como um espelho do que precisava ver, curar ou encerrar? A colônia fala com um amor firme. A alma não é vítima dos pais. Ela os escolheu por compatibilidade vibracional. Às vezes para reparar, às vezes para repetir, às vezes para transcender. E sim, pode ser que você não entenda essa escolha. Pode ser que você diga: eu nunca teria escolhido um pai abusador. Eu jamais escolheria ser violentada. E aqui vem a verdade mais difícil. A tua mente não escolheria, mas o teu campo pode ter permitido. E isso não é culpa, isso é campo. E só quem assume essa verdade pode quebrar o ciclo. Porque enquanto você disser a culpa é deles, você mantém sua alma presa ao cenário que queria superar. Enquanto você disser eu sou assim por causa do que fizeram comigo, você se define pela sua ferida e não pela consciência que pode te curar. A responsabilidade da alma não apaga a dor, ela devolve o poder. E a colônia te diz: você pode honrar a tua dor sem se tornar ela. Você pode lembrar da tua origem sem negar o que viveu, mas precisa escolher continuar prisioneiro do que te fizeram ou se libertar por aquilo que você está disposto a vibrar agora. Existe uma forma de prisão muito perigosa e que parece até legítima aos olhos da mente ferida, que é o vitimismo espiritual. É quando a pessoa transforma tudo o que viveu em argumento para não crescer, para não mudar, para não se responsabilizar por si. Ela diz: eu sou assim porque me fizeram assim. Eu não tive escolha. Minha vida foi dura demais. Ninguém sabe o que eu passei. E ela pode estar certa. Pouca gente sabe mesmo. Mas isso não muda o campo que ela vibra agora. E enquanto ela continuar vibrando a frequência da vítima, ela vai continuar atraindo realidades que validem essa identidade. Então a colônia propõe um exercício real. Vamos lá. Olha para o lado. Olha para a tua volta. Você vai encontrar pessoas que foram abusadas na infância, viveram na miséria, foram rejeitadas pelos pais, sofreram violência, cresceram no meio do tráfico, da guerra ou da fome. E mesmo assim, elas não usaram isso como escudo. Elas buscaram cura, elas buscaram consciência, elas se olharam. Caíram sim, mas levantaram. E hoje sustentam um campo de verdade. E sabe o que isso mostra? Que o que te fizeram não define quem você pode ser, mas o que você escolhe vibrar agora define o que você vai continuar vivendo. E aqui vem uma frase da colônia que você pode repetir para si mesmo: eu honro a dor que vivi, mas eu não vou me tornar a prisioneira dela. Fala isso igual um mantra. Porque enquanto você se apegar à ideia de que só é quem é por causa do que sofreu, você está dizendo que não tem o poder de mudar. E isso não é verdade. Você tem sim, sempre teve. Só precisa lembrar. Quantas vezes você já ouviu ou falou algo tipo: eu não tive escolha, não dava pra ser diferente, eu só fiz o que deu, foi o que consegui no momento. Essas frases parecem inofensivas, né? Mas elas escondem uma programação vibracional extremamente forte e de impotência espiritual. A colônia ensina: sempre existe uma escolha, mas nem sempre ela é feita com consciência. Muitas vezes a escolha acontece na base do campo,
num nível tão profundo que a mente não enxerga. E por não enxergar, acha que não escolheu. Mas o campo já estava dizendo sim, muito antes da mente se dar conta. Quer ver um exemplo prático? Uma pessoa entra num relacionamento abusivo e diz: mas eu não sabia, eu fui enganada. Mas se o campo dela vibrava carência, desvalorização, medo da solidão, ela já estava dizendo sim para aquele tipo de vínculo, não com palavra, mas com frequência. Outro exemplo, uma pessoa aceita um trabalho tóxico. Aí ela diz: foi o que apareceu, eu precisava, eu não tive escolha. Mas o campo dela pode estar vibrando indignidade, escassez, medo de se posicionar. E isso atrai exatamente um ambiente que confirma todas essas crenças. Dizer eu não tive escolha tira o poder da alma de reescrever a realidade, porque entrega o controle para fora e não reconhece o que o campo está cocriando por dentro. A colônia ela propõe um novo olhar. Se eu não vi escolha, é porque algo em mim ainda não se sentia capaz de escolher diferente. E agora eu posso mudar isso. Isso não é sobre culpa, é sobre libertar o campo das escolhas automáticas. Porque enquanto você repetir que não tem escolha, você vai continuar vivendo a escolha que o teu campo faz sem que você perceba. Mas quando você assume que já estava escolhendo sem ver, você ganha a chance de ver para reescolher. Talvez você já tenha feito escolhas quando estava com medo. Talvez tenha dito sim a algo por desespero. Talvez tenha permanecido em situações de dor por não saber como sair. Ou por acreditar que era o que dava para ter. E talvez você pense hoje: mas eu estava machucada, eu não sabia, eu fui levada àquilo. Aquilo não foi escolha. E a colônia te diz: foi sim. Não no nível consciente, talvez, mas o teu campo fez essa escolha vibracionalmente. E isso dói, tá? Porque a mente, ela quer se proteger. Ela quer dizer: mas eu era criança, mas eu só estava em crise, mas eu não tinha apoio, mas eu estava sozinha. E isso tudo pode ser verdade. Mas mesmo nesses momentos, algo em você vibrou uma frequência que permitiu aquele caminho. E aqui a colônia rasga o véu com ternura firme. Escolher na dor ainda é escolher. Escolher por medo ainda é escolher. Escolher no automático também ainda é escolher. E reconhecer isso não é se punir, é se libertar. Porque enquanto você diz: eu fui vítima das minhas escolhas erradas, você está dizendo que não tem poder sobre a tua própria vibração. Mas quando você consegue olhar para trás e dizer: naquele momento eu estava vibrando dor, escassez, culpa, e foi isso que eu atraí, você reconhece o campo e pode começar a mudar. A saída está aí e ela não está lá no passado, ela está no agora. Mesmo que as tuas escolhas tenham sido feitas de um lugar escuro, você não precisa mais viver nesse lugar. Você não é a vibração que sustentou. Você é a consciência que pode mudar essa vibração. Quando uma pessoa decide mudar de vida, geralmente ela pensa que precisa tomar decisões, correto? Ela começa a planejar. Vou sair desse emprego. Vou terminar esse relacionamento. Vou me afastar daquela pessoa. Vou mudar até de cidade. E tudo isso pode até ajudar. Mas se o campo não mudar, a realidade vai repetir, só que com outras caras. A colônia revela: decisão sem mudança vibracional é maquiagem. Você pinta todo um cenário, mas o roteiro, ele continua o mesmo. Por quê? Não é a escolha mental que transforma a vida. É o campo que sustenta a nova frequência. Você pode mudar de casa,
Mas se continuar vibrando em segurança, vai sentir medo onde quer que você esteja. Você pode terminar um relacionamento tóxico, mas se continuar vibrando abandono ou desvalorização, o próximo parceiro ou parceira vai espelhar tudo isso de novo. Você pode cortar vínculos, parar de falar com a família, mas se ainda carregar culpa, mágoa ou submissão, essa energia vai continuar governando tua vida, de dentro para fora. Então a colônia ensina, não adianta tomar decisões se o campo continua o mesmo. Não adianta fugir da dor, é preciso mudar a frequência que a criou. E isso não se faz com força de vontade, se faz com presença, com honestidade vibracional, com consciência e com compromisso. E sabe qual é a boa notícia? Você pode mudar o campo. E quando muda o campo, as decisões certas fluem sozinhas. Você não precisa mais forçar, correr ou brigar. A realidade começa a responder à tua nova vibração. E aí, o livre-arbítrio se torna liberdade real. Muita gente pensa que livre-arbítrio é poder fazer o que quiser. Eu escolho, eu mando, eu decido. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. E até parece liberdade, né? Mas essa visão é infantilizada espiritualmente, porque ignora a lei vibracional da coerência. A colônia ensina com amor. Você só pode escolher o que consegue sustentar energeticamente. O resto é ilusão. Você até pode tentar viver algo que não está pronto, mas vai atrair dor, sabotagem ou colapso. Um exemplo bem direto. Você pode decidir querer um relacionamento sagrado, mas se ainda vibra abandono, medo, carência ou idealização, vai atrair alguém que te mostra exatamente isso. Você pode decidir empreender, ser livre financeiramente. Mas se ainda vibra escassez, medo de ser visto, indignidade ou culpa, vai viver fracassos constantes, travas ou cansaço. E a colônia resume assim: o universo não entrega o que você quer, entrega o que você consegue sustentar. E mais uma vez, isso não é punição. É proteção. Porque viver algo que o teu campo não sustenta te rasga, te dilacera. Então, livre-arbítrio não é fazer tudo. É reconhecer com honestidade. Disso aqui eu dou conta agora. Disso aqui eu ainda não dou conta, mas posso começar a me preparar. E isso é maturidade espiritual, porque você sai da arrogância espiritual do eu posso tudo e entra na humildade vibracional do eu escolho o que posso nutrir de verdade. No fim de tudo, o livre-arbítrio não é um presente divino dado aleatoriamente. Ele é o reflexo da tua maturidade espiritual. Você tem livre-arbítrio na medida em que assume responsabilidade pelo teu campo. E a colônia resume com clareza: livre-arbítrio não é fazer o que quer, é sustentar o que você vibra. Não é sobre controle, é sobre coerência. E isso é libertador. Por quê? Você não precisa mais culpar ninguém. Não precisa se justificar. Não precisa convencer o outro. Você só precisa reconhecer o teu campo, olhar para ele com honestidade e escolher com consciência o que deseja sustentar daqui para frente. E quando você entende isso, algo se dissolve por dentro. O medo do erro se dissolve. A culpa se dissolve. O peso da expectativa se dissolve. A pressa de acertar se dissolve. Porque você entende que está sempre escolhendo, mesmo quando parece não estar. E aí, alma buscadora, é que você se liberta. Porque percebe que nunca foi refém da vida. Você era refém de campos antigos, repetitivos e automáticos. Mas agora, com presença, com verdade, com amor, você pode reescolher. E reescolher. E reescolher. Esse é o verdadeiro poder do livre-arbítrio.
não de acertar sempre, mas de vibrar com consciência. E aqui a colônia deixa um lembrete. Tudo muda quando o teu campo muda. E a tua liberdade começa quando você para de fugir do que vibra e escolhe de verdade o que deseja sustentar. E se você está aqui até agora, a colônia te honra, porque essa não foi uma aula leve, mas foi uma aula libertadora. E às vezes a libertação dói. Dói ver que você esteve escolhendo o que mais te machuca. Dói ver que o que você chama de destino é muitas vezes o reflexo do campo que você sustentou sem perceber. Mas agora você já sabe, você já viu, você já lembrou. E a lembrança dissolve a prisão. Não se culpe por ter se perdido. Não se julgue por não ter visto antes. Não se apresse em querer mudar tudo de uma vez só. A colônia te convida a um passo de cada vez. Um campo limpo por dia. Uma escolha mais consciente por vez. Uma vibração mais honesta, mesmo que pequena. É assim que o livre-arbítrio se expande. Não por grito, mas por presença. E se você sentiu que algo te desbloqueou hoje, saiba que a próxima aula da colônia vai aprofundar outra chave muito importante. O limite vibracional da ajuda. Por quê? Só se pode ajudar espiritualmente quando alguém pede. Quais são as consequências de interferir no campo de outra alma sem o consentimento dela? E o que é, de fato, honrar o livre-arbítrio do outro? A resposta não está no comportamento, ela está no campo. E é isso que a gente vai desvendar na aula 7. Eu sou Siver, canalizadora da Colônia Luarra, e com muita honra trouxe essas palavras para a Terra. Se essa aula tocou teu coração, assista às outras da playlist das aulas da Colônia, que está na descrição. Uma complementa a outra. São chaves vibracionais em sequência. E se quiser, deixa nos comentários o que isso despertou em você. A colônia lê. Eu leio. E a gente responde, mesmo que em silêncio.